Como é que é, maltinha? Bem-vindos ao Making of de Code Weebs, episódio 2. Hoje vai ser uma coisa que vai acontecer sempre que sair uma dobragem. Vou fazer um Making of dessa dobragem para perceber o que é que se passou por trás do episódio e como é que foi feito. Antes de começar, vou-vos mostrar aqui o projeto. A timeline, como muita gente costuma dizer. Sim, é um gada flex misto, mas a maior parte das coisinhas é áudio e aqui em cima o que tem mais trabalho está mais composto. Bem, vamos começar pelo início. Script. Eu, para conseguir pôr estes vídeos com a frequência que meto, eu sei que 2 meses, 3 meses não é muito rápido, mas estas coisas demoram algum tempo a fazer e também não há grande vontade às vezes, depois também não há imaginação e isso. Eu tenho a ideia base para o episódio início e fim. Depois tenho que adicionar as partes e à medida que vou fazendo o episódio vou adicionando as partes. Por exemplo, este episódio o tema era o Jeremy abusar da máquina do tempo. Então eu tinha que utilizar as coisas para fazer o episódio. Comecei a ver os episódios do Code Lyoko. Já agora digo, a qualidade dos episódios é boa por causa de um site que dá upscaling aos vídeos. Uma pessoa deu upscaling ao Code Lyoko todo e deu upload e eu fui buscar os episódios e é por isso que ele tem esta resolução. Upscaling é basicamente pegar na imagem e limpá-la, metê-la em Full HD. Agora vamos começar aqui. A minha ideia seria ter o início dos personagens a viver a vida deles no dia a dia e estavam a ser afetados por voltar atrás no tempo. Como vocês estão aqui a ver, temos aqui esta parte deles empurrar umas coisas que estou a transportar por causa da escola e o Jeremy volta atrás no tempo outra vez, sempre, e eles ficam basicamente presos num loop. A mesma coisa acontece com outra personagem, que é o Odd, que ele está preso também num time loop, e depois passamos para o Jeremy, em que descobrimos que está um erro, e este erro foi criado para eles poderem ir para Lyoko, que é basicamente um mundo virtual, para poderem lutar contra o inimigo, desativar a torre, que é o que está a causar a máquina a não funcionar. E sem a máquina eles não conseguem voltar esta confusão toda para trás, porque a polícia descobriu que eles estavam a fazer asneiras. O último episódio de Tartarugas Pinchas foi muito focado em luta e eu queria fazer uma coisa mais focada em diálogos. Mais fácil para mim em termos de audio design, porque a parte que foi mais complicada de audio design foi aqui. Esta parte aqui toda foi a pior parte de audio design daqui para a frente, por causa da luta, deles andarem de um lado para o outro e isso. Esta parte foi sem stress nenhum, foi basicamente adicionar os sons precisos. Por exemplo, aqui a porta a fechar, só adicionar o som de porta a fechar, pronto, está feito. O diálogo é só gravar também e pronto. Como estava a dizer, o vídeo foi mais focado em diálogos, mesmo que os diálogos não tenham assim grande piada, porque eu não sou um fanático da comédia, nem sou uma pessoa expert, tento o meu melhor. E pronto. Começamos por aqui com os diálogos, em que eu sei que esta parte ficou muito tempo com a porta aberta, mas as cenas dos episódios eram muito repetidas e muito poucas para o que estava aqui. Basicamente, o episódio original, ele estava no computador, ele abria a porta, dizia-lhe uma coisa, fechava a porta e depois passava para outra cena. E eu tive que transformar essa parte no quarto dele nisto tudo, por isso decidi meter o frame. Eu não gostei do que fiz, admito, mas decidi meter o frame da porta porque pelo menos dá para perceber que ele está atrás da porta. A partir daí não tive grande problema com... Outro problema mínimo foi aqui, basicamente, em que eu aqui queria pôr uma conversa, só que não havia muito vídeo para utilizar, por isso tive que voltar aqui a repetir uns frames. Por exemplo, aqui está repetido, aqui também está repetido, como dá para ver. Isto é basicamente uma imagem parada, porque ela está a falar, está de costas, não dá para ver a boca a mexer, por isso uma imagem parada aqui dá perfeitamente para dar. Aqui mais à frente foi outra coisa da aqui não foi falta de tempo de vídeo, aqui foi falta de frames, porque o que eu queria fazer é que eles estavam a falar e de repente eram interrogados pela polícia para irem ser acompanhados por causa das coisas que o Jeremy estava a fazer. E aqui não havia polícia. Por isso o que é que eu fiz? Fiz com que eles passassem ali e houvesse alguém a falar e depois continuava para a próxima cena, em que acho que não deu muito bem para perceber, mas isto no episódio original é o mesmo quarto, estes polícias estão no mesmo quarto que eles, só que eu não queria, porque não fazia sentido eles estar a ligar para o Jeremy com os polícias lá no quarto. Por isso eu fiz parecer com que as polícias estavam a segurar a porta, estavam só a ver se eles não saíam. Fiz um zoom na porta, fiz uma transição para dentro do quarto e pronto, estamos no quarto em que eles estão lá a falar, ligam para o Jeremy e tudo. Aqui esta parte, eu pensei numa piada estúpida, aquele dizer até Setúbal. Eu assim, e se disse está aqui polícia até Setúbal, e se o Jeremy estiver em Setúbal? Fui procurar imagens de Setúbal, que eu nunca tive em Setúbal,
e encontrei esta, que é uma imagem bastante má, mas eu fiz de propósito para ser um bocado parvo, e foi a imagem que eu utilizei. Aqui é uma coisa mais técnica que demorou mais tempo. Aqui... Oh, não, foi aqui. Deixa eu ver se ainda está aqui para fazer. Não. Eu basicamente tive que cortar frame a frame o Jeremy. Não usei programas, foi frame a frame porque tentei usar as cenas de AI e eles não conseguiram cortar bem por causa da luz. Mas este clipe aqui é uma transformação de vários clipes dele cortado num só. É por isso que quando eu venho aqui ao Color, que é onde eu faço isso da animação, já não está aqui. Eu basicamente cheguei aqui, New Compound Clip, criei, e aquele desapareceu, e agora tenho este que é muito mais leve também para o programa, porque não está a renderizar os frames enquanto estou aqui a ver. Agora continuando aqui para a frente, temos aqui a conversa em que isto é um still frame, dá para ver o DPX é um formato de imagem que este programa lê, que o DaVinci lê, que basicamente para fazer isso, venho aqui, quero captar este frame, venho aqui, gravo still, aqui, depois export para uma pasta, e depois da pasta mando para o media, e depois do media meto aqui, arrasto para aqui para dentro, venho aqui acima, procuro, aí arrasto, pronto. Continuando aqui, isto foi exatamente a mesma coisa, mas aqui acho que já dá para ver, eu não fiz aquilo do coisa, por isso eu posso vir aqui em color, se não me engano, ou não, ok, afinal não. É a mesma coisa que o outro, só que este aqui é um frame a repetir. Temos aqui a imagem de Jeremy com o fundo preto, como dá para ver aqui na timeline. Se eu tirar a imagem ele fica preto. E dá para ver alguns falhanços nos cortes aqui, por exemplo. Dá para ver aqui um bocadinho, olha, aqui por exemplo, aqui. Não era para ficar uma coisa perfeita, porque isto são segundos. E eu passei um bom bocado, porque ir frame a frame e dar key out é uma coisa muito demorosa e muito trabalhosa e chato. Aqui nesta parte temos aqui a parte de interrogação, em que o polícia está a tentar entrevistar a pessoa, mas continua a dizer coisas, porque tem torretos. É uma coisa que eu achei engraçado e meti. Depois aqui tinha que passar para a zona de interrogação, para a zona de ação, onde eles estavam a ir para a fábrica. E eu fiz com que o gajo ficasse decepcionado com ele próprio e os mandasse embora. E depois vemos eles a correr. Aqui só um ponto que eu quero dizer, isto aqui faz parte de um episódio, que o episódio eles estavam a ser atacados de porrados, e isso foi o único frame dos 2 episódios que eu estava a usar, para não ter que ir buscar outro, que eu não queria estar a ver mais episódios. Eu tento usar o mínimo possível de episódios, porque depois é muita confusão, porque eu consigo decorar mais ou menos o que é que os 2 episódios têm, acho que são 40 minutos mais ou menos. E se eu conseguir decorar esses 2 episódios e tentar decorar um terceiro, aí fica mais confuso. Só se tiver mesmo que fazer isso. Eu nos pinchas também normalmente uso 2 episódios a 3. Não passo mais que isso. Mas pronto, isto aqui dá para ver aqui o rato. Isto aqui acho que passa para outra vez para o episódio onde estávamos. Pronto, aqui dá para ver o episódio aqui, que já não notaram. Este aqui foi o episódio 11. Usei o episódio 11. Aqui foi o episódio 10 aqui da polícia. Então isto aqui foi a parte do episódio 11, continuando para aqui, já vamos aqui só um segundo, aqui o episódio 11 continua e passa para o 10. E isto aqui passa para o 10 porque o 11, ela está no computador e começa a fazer as geneiras e as paredes começam a virar e o chão tudo, e eu não queria nada disso, queria uma coisa mais simples, por isso passei para o episódio 10, que eles têm lá um cenário que faz mais sentido e é mais simples. Aqui, como é que eu fiz isto? Basicamente eu precisava que a Yuri, que é a rapariga, conseguisse ativar e mandar para a torre de uma forma lógica, porque ela nunca usou o computador. Por isso o Jeremy disse que ia mandar um tutorial, ela abriu o tutorial, a animação, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, deixa-me ficar a pensar, o que é que eu posso usar para simular ela a ver o vídeo? Foi a animação do Rainbow Six, porque era de um mimo do FBI Open Up, e eu meti isso. Tirei o green screen, isto aqui tive que fazer frame a frame porque eu não conheço ainda bem o programa, por isso isto provavelmente podia ser mais simples do que era, mas pronto. Esta gravação foi feita no VRChat, isto sou eu enviar a abanar as mãos sem dizer nada basicamente, e depois adicionei o texto porque já tinha o texto escrito e sabia o que fazer. Foi assim que eu fiz esta parte. Isto aqui é um steel frame que dá para ver perfeitamente. Eu não ia pôr isto em câmera lenta, preferi fazer assim porque também é uma coisa muito pequena. Aqui temos ele a falar com o Jeremy, a dizer que o tutorial é uma porcaria, isso, e pronto, eles já lá entraram. Aqui temos a luta, blá 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 blá, e chegamos ao fim do episódio em que ele dá uma dica para o próximo episódio. Eu na Code Web estou a tentar fazer
uma coisa que é, no fim do episódio, ter um hint do que vai acontecer no próximo. No fim do primeiro episódio, o Jeremy disse: eu devia abusar disto, quando estava a falar da máquina do tempo. E este episódio é sobre abuso de máquina do tempo. E neste episódio ele diz: quantas mais gajas de anime, melhor. Por isso, o próximo episódio vai ser focado em gajas de anime. Uma coisa que eu faço nos vídeos de code, nos vídeos de Saugonadas, para quem não sabe, isso era uma série que havia no canal, mas tive que tirar por causa de copyright, que era Sword Art Online, que era um anime. Para fazer o lip sync era muito mais fácil, porque eles usam frames parados e a boca é que mexe. E eu aí consigo tirar a boca e fazer da boca o que eu quiser, falar, dar lip sync. Se virem os shorts, conseguem ver que o lip sync está bem. Quando a pessoa está a falar, fala. Quando ela para de falar, a boca para. Com um cartoon é mais complicado, porque há sempre um certo movimento. Usando este exemplo, aqui, temos aqui a falar. Eu, para capturar o movimento de boca e o parar, peguei num frame em que ele estava com a boca fechada. Peguei na parte em que ele estava a falar um bocado. Depois, para não estar sempre a repetir a mesma coisa, porque se eu fizer isto assim, se eu fizer isto dá para ver que está sempre a repetir a mesma coisa. Para ser diferente, eu dei reverse ao clipe. Basicamente temos este clipe dele a falar, e depois quando passa para o seguir, está a falar ao contrário, para dar a sensação que não é sempre o mesmo clipe, mesmo sendo o mesmo clipe. Aqui dá para ver estes corzinhas mais azuis, claro. Estes escuros são os que estão reverse. É uma mistura de vários. Não tem um padrão, porque tento fazer isso para que as coisas não se repitam outra vez, mesmo sendo reverse. Uso esta técnica nas outras coisas também. Se não me engano, aqui utilizei vários frames, a mesma coisa, mesma técnica, exatamente a mesma coisa que eu fiz há bocado. Pegar num frame que ele está com a boca fechada quando ele para, utilizar o frame com que ele está a falar para falar, e depois, se vir que preciso de fazer uma pausa no lip sync, do reverse ao frame para ficar a boca fechada. Por exemplo, se ele vai abrir a boca para falar e começa a falar e não tem fim, eu posso dar reverse para ele estar a falar com a boca aberta, blá blá blá, e fechar a boca no fim. Porque fiz o reverse do clipe que ele estava com a boca aberta e começou a falar. Como eu fiz lip sync no episódio, e como vou fazer lip sync dos episódios futuros, e como andei a fazer. Só que nas tartarugas pincha é muito mais complicado fazer lip sync ou tentar pegar nas personagens e ter uma cena sempre deles a falar. Porque o Code Lyoko tem algumas frames separados, como os animes que eu estava a referir, mas o Tartarugas Pincha é sempre alguma espécie de movimento. Às vezes tenho que cortar algum diálogo porque a pessoa fala tão pouco que eu não consigo usar aquela frame. Mas isso fica para o episódio futuro da Making of Tartarugas Pincha. As legendas é uma coisa bastante simples. Eu da DaVinci versão Pro consigo fazer legendas automáticas. Basicamente seleciono o texto que eu quero. Bem aqui, onde é que era? Create subtitles from audio. Meto aqui português. Meto as letras que quero. E isto cria-me as legendas. Estas legendas eu deixei estar porque são as default que eu queria usar. Mas depois eu tenho que usar um plugin para passar as legendas daqui, que está uma timeline de legendas só. Passo estas legendas para a timeline de vídeo. E depois aí é que eu posso fazer o que eu quiser. O que eu consigo fazer com estas legendas é muito limitado. Não consigo fazer tanto como se estivesse na timeline. Por exemplo, eu tenho um kit de legendas, como vocês já viram nos shorts de Tartarugas Pincha, em que o texto dá pop. Se eu quiser fazer isso com estas, não vai dar. Eu tenho que passar estas para a timeline normal para poder fazer isso. Agora, como ninguém deixou perguntas no Q&A quando eu deixei lá o post, eu vou fazer aqui umas perguntas que muito provavelmente vocês estão interessados em saber. Quantos episódios vai ter o Code Weebs? O Code Weebs vai ter 4 episódios. As Tartarugas Pincha, quando é que vão voltar? As Tartarugas Pincha vão voltar depois do 3º episódio de Code Weebs, para depois ser Pincha, Code Weebs, e depois Pincha, Pincha, Pincha. Entretanto, vou introduzir uma série nova que ainda tenho que ver qual é, que ainda não tenho nada em mente, mas gostava que fosse um anime. Desta vez vou ter mais cuidado a escolher o anime que vou usar para fazer a dobragem, para não acontecer o que aconteceu com o Saratogonadas. Como eu disse durante o vídeo, eu consigo estes vídeos desta qualidade num site que posso deixar na descrição, de uma pessoa que deu upscaling ao Code Lyoko a série toda, e está em HD. Basicamente utilizo AI para fazer upscaling, pegar nos pixels e aumentar os pixels. Não sei muito bem como é que isso funciona, né? Que eu não percebo muito dessa parte de upscaling, mas é basicamente isso. Eu vou deixar o link na descrição de onde vou buscar os clipes daqui, para quem esteja interessado em ver o Code Lyoko em HD. Aviso já que aquilo só é em inglês. Eu escolhi Code Lyoko porque a série está disponível no YouTube.
por isso não vou ter problemas de copyright nenhuns a gravar isto como tive, porque saí de Sword Art Gonadas chateado por causa daquilo que aconteceu, que levei copyright por causa das músicas, e mesmo tirando as músicas com AI para ficar só a voz, continuava a dar copyright e não conseguia pôr os vídeos, levei um strike, foi uma confusão do caralho, e por isso decidi, chega, a próxima série que vou fazer vai ser de alguma coisa que não tenha copyright. Andei à procura, lembrei-me do Code Lyoko, fui ver, os episódios estão disponíveis de vias oficiais online, tem português, tem francês, tem as línguas normais. Se isto está aqui, muito provavelmente posso usar para fazer uma série. Porque é que é um foco em conteúdo de dobragens? Eu não sou a melhor pessoa a escrever histórias, mas as dobragens fazem uma coisa que é, eu gosto muito de edição de vídeo, edição de imagem, desse estilo de coisas. Basicamente tudo que eu estudei até hoje foi edição de vídeo e edição de imagem, de fotografia, multimédia, esse tipo de coisas. E as dobragens fazem com que eu trabalhe em áudio, em vídeo e em edição, tudo ao mesmo tempo. É por isso que eu gosto de fazer este tipo de trabalhos. Dá tica às caixas todas que eu gosto num projeto. E por este vídeo está tudo. Espero que este vídeo tenha ajudado alguém que esteja a fazer dobragens. E adeus, até ao próximo vídeo.